Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos utilizar o estado de São Paulo desta terça-feira, 11 de maio de 2021, em sua edição 46.592, onde na página A8 nós começamos a narrar a guerra que está acontecendo entre Israel e os palestinos, inicialmente na faixa de Gaza, mas que, perdendo o controle, agora começa a ser disputada também na Cisjordânia. A reportagem que nos chega pelas agências internacionais tem o seguinte título: em represália a foguetes do Hamas, ataque de Israel mata 20 em Gaza. No programa anterior, nós demos todo o suporte para a reportagem. Vamos então falar agora do texto principal. No início do ano, um tribunal deu ganho de causa aos colonos judeus. Isto, é claro, na ocupação de algumas áreas na Cisjordânia e nas proximidades de Gaza. No domingo, a Suprema Corte, que deveria decidir a questão, adiou o julgamento, que deve ser remarcado em 30 dias. Desde sexta-feira, mais de centenas de pessoas ficaram feridas em confrontos entre manifestantes palestinos e policiais israelenses em Jerusalém. Outro ponto de tensão é a celebração do Dia de Jerusalém, que é o aniversário da ocupação israelense da parte oriental da cidade após a Guerra dos 6 Dias em 1967. Uma anexação que a maioria dos países do mundo não reconhece, já que Jerusalém, na partilha da Palestina, em 1947, tinha o status internacional. Portanto, é uma anexação, é um ato de guerra. Por isso, a maior parte dos países do mundo não reconhecem. Bem, gente, no entanto, se você quiser conhecer a narrativa da Guerra dos 6 Dias, nós temos a playlist com mais de 120 programas do Oriente Médio, inclusive com dezenas de aulas, inclusive sobre as guerras e especialmente a Guerra dos 6 Dias. Grupos de extrema-direita de Israel marcaram uma marcha nacionalista que estava programada para cruzar ontem o bairro muçulmano na Cidade Velha, o que foi considerado uma provocação. Como nós vimos, isso já havia acontecido em 2000 com o ex-primeiro-ministro Ariel Sharon. Essas provocações são tomadas à risca pelos árabes e podem gerar, evidentemente, confrontos e mortes. Em uma tentativa de evitar mais confrontos, autoridades israelenses mudaram de última hora a rota planejada da marcha, mas a medida não conteve a escalada dos protestos, que se espalharam rapidamente para outras partes do país. Ao clima de tensão foi potencializado também pelo mês sagrado dos muçulmanos, o Ramadã, que começou em 12 de abril e termina hoje, 11 de maio de 2021. Um período normalmente marcado por protestos. Durante a manhã de ontem, mais de 300 pessoas ficaram feridas quando a polícia israelense invadiu a esplanada das mesquitas, onde estão 3 importantíssimas mesquitas consideradas fundamentais para o islamismo. É claro que a polícia israelense, ao querer controlar a multidão num lugar tão sagrado, é óbvio que ela vai ter resposta e vai reagir com violência.
9 policiais foram feridos, segundo Israel. A autoridade palestina denunciou a blitz policial como uma agressão bárbara por parte das forças israelenses. Em Gaza, o Hamas emitiu um ultimato exigindo que Israel retirasse a polícia da mesquita de Al-Aqsa até às 18 horas. Meio-dia de ontem, dia 10 de maio. Vencido o prazo, os foguetes começaram a voar na direção do território israelense. Já são pelo menos 2.000 foguetes desde o início, no dia 10 de maio, causando danos em casas e plantações. A resposta de Israel foi rápida. O primeiro-ministro do país, Benjamin Bibi Netanyahu, disse que terroristas passaram do limite ao promover os disparos. Israel responderá com muita força, disse Benjamin Bibi Netanyahu. Lembrando, gente, que em caso de conflitos com os palestinos, existe a famosa doutrina Menachem Begin, em que cada judeu morto é vingado, se matando 100 palestinos. Esta é a proporção. Por isso que ele disse que responderia e de fato respondeu com muita força. Israel está preparando uma invasão na faixa de Gaza. E aí seria um verdadeiro massacre. Não toleraremos ataques em nosso território, em nossa capital, a nossos cidadãos e aos nossos soldados. Quem nos atacar pagará um preço alto, afirmou Netanyahu. A violência uniu governo e opositores, normalmente críticos ao premier. Mas quando se mexe com os judeus, é claro que eles se unem, e por isso que a sobrevida do governo Bibi Netanyahu parece providencial. O terrorismo palestino deve ser combatido com um punho de ferro, disse o ministro da Defesa Benny Gantz. Yair Lapid, desafeto de Netanyahu e incumbido de negociar uma nova coalizão, pediu uma ação firme e decisiva para restaurar o poder de dissuasão do Estado de Israel. O Hamas confirmou ter lançado mais de 100 foguetes contra Israel. Já são mais de 2.000, inclusive nas periferias de Tel Aviv, a capital israelense. Autoridades palestinas em Gaza informaram que 65 pessoas ficaram feridas nos ataques aéreos. O saldo transformou o dia de ontem no mais violento desde 2017, disparando o alarme em várias capitais do mundo, preocupada com o rumo do conflito. Lembrando que o Estado judeu possui pelo menos 200 artefatos nucleares. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, disse que os ataques com foguetes de Gaza contra Israel deveriam parar imediatamente e pediu aos dois lados que tomem medidas para diminuir a situação. Todos precisam diminuir a escalada, reduzir as tensões, tomar medidas práticas para acalmar as coisas, afirmou o chefe da diplomacia americana. O Conselho de Segurança da ONU, a pedido da Tunísia, foi convocado para uma reunião de emergência para discutir a situação em Jerusalém. A pressão internacional para que Israel cancele os despejos das famílias palestinas de Sheikh Jarrah vem também de Canadá, África do Sul, Rússia, Turquia, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos e Bahrein. Portanto, há uma pressão internacional para que Israel também amenize o tratamento com os palestinos nos territórios ocupados. Há uma análise complementar da reportagem da Miriam Berger, repórter do The Washington Post. Religião, política e frustração popular marcam os conflitos. O primeiro-ministro Benjamin Bibi Netanyahu luta por sua sobrevivência política após 4 impasses eleitorais
que deixaram Israel de pernas para o ar, devidamente cobertos aqui pelo jornal do Mazar. Ele está à frente de um governo provisório e responde a acusações de corrupção, enquanto os partidos da oposição negociam a formação de um novo governo. O premier aliou-se a políticos de extrema direita, que exigem, óbvio, rápidas e brutais reações quanto às ameaças ou ataques palestinos. Entre eles, Itamar Ben-Gvir, líder do partido extremista Poder Judaico, que tem participado dos confrontos no bairro de Sheikh Jarrah e em torno do Monte do Templo em Jerusalém. Os críticos do premier dizem que a tensão, em parte, escalou livremente porque ele estava distraído com outros assuntos. Para os palestinos, vários acontecimentos alimentaram as frustrações. Em abril, o presidente Mahmoud Abbas, ou Abu Mazen, líder da Autoridade Nacional Palestina, AAP, que controla algumas partes da Cisjordânia, adiou o que deveria ser a primeira eleição palestina em 15 anos. Em teoria, a votação aconteceria na Cisjordânia, ocupada por Israel, na faixa de Gaza e em Jerusalém Oriental, onde está a maioria da população palestina. No entanto, Mahmoud Abbas está rompido com Hamas, que governa Gaza. Israel proibiu a autoridade palestina de operar em Jerusalém Oriental, onde a maioria dos palestinos não são cidadãos israelenses. Abbas, que perdendo apoio popular, culpou Israel pelo cancelamento das eleições, dizendo que não havia acordo para criar um mecanismo para que os habitantes de Jerusalém Oriental votassem. Nesse cenário, as restrições israelenses ao movimento de pessoas no portão de Damasco e na mesquita de Al-Aqsa, terceiro local mais sagrado do Islã, tornaram-se pontos de atrito, pois muitos palestinos se reúnem nesses locais durante o mês sagrado do islamismo, o Ramadã, que, como vimos, este ano foi do dia 12 de abril a 11 de maio. O odor de água podre espalhado pelas forças de segurança israelense tomou contas de partes de Jerusalém Oriental. Conflitos em torno da mesquita de Al-Aqsa sempre ocorreram com frequência, provocando tensões no Oriente Médio. Mas nos últimos dias, a apreensão também aumentou, em razão da batalha legal em Sheikh Jarrah, onde um grupo de judeus pretende despejar famílias palestinas das casas em que elas viveram por décadas. Isso tem acirrado demais a tensão entre palestinos e judeus. A decisão final da Suprema Corte estava marcada para ontem, mas foi adiada pelo Procurador-Geral de Israel em um esforço para diminuir as tensões. Nesse cenário, entra também o Hamas, que travou 3 guerras com Israel e vem procurando preencher o vácuo político. O grupo enfrenta seus próprios problemas em Gaza, que é assolada por crises após 14 anos de isolamento imposto por israelenses e egípcios. Na região, tudo pode mudar rapidamente. Embora muitos temam a violência em Jerusalém, o risco maior é de retomada da guerra entre Israel e o Hamas. Portanto, com esta edição, nós terminamos a reportagem que anunciou os primeiros confrontos entre palestinos e judeus na atual guerra. Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima!